Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira da oitava da Páscoa e o Evangelho é Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém e não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é uma das pérolas da palavra de Deus. O evangelho dos discípulos de Emaús. Alguns fazem a leitura da própria missa, pois na missa, primeiramente, nós participamos da liturgia da palavra e Jesus vai tocando o nosso coração com a sua palavra. E em seguida, a Eucaristia nos é oferecida. Também foi o caminho feito pelos discípulos de Emaús. Primeiramente, o peregrino apareceu e começou a falar das Escrituras, e o coração dos discípulos ia ardendo, se aquecendo diante da tristeza, da decepção que eles carregavam consigo devido à morte de Jesus. E logo em seguida, quando a tarde já foi chegando e também a noite, e resolveram convidar aquele peregrino para comer com eles, para se hospedar com eles, ao partir o pão, reconheceram Jesus, como quando reconhecemos Jesus também na Eucaristia. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística estão presentes em toda a missa, de modo que cada missa que nós participamos é como se o peregrino também estivesse conosco e nós estivéssemos caminhando para Emaús. Essa é a primeira beleza
que há nesse evangelho. E depois também a exclamação: fica conosco, Senhor. Quando a palavra de Deus vai tocando nossas vidas e o nosso coração, nosso desejo é que aquele que nos anuncia Jesus não pare de falar. Nós queremos escutá-lo o quanto tempo tivermos, porque a palavra de Deus consola, conforta, dá forças. A palavra de Deus restabelece a vida dentro de nós. Essa verdade que aparece na palavra e na Eucaristia, hoje anunciada no Evangelho de Lucas, também vai aparecer como o mesmo maravilhamento quando Jesus aparece a Maria Madalena, quando aparece também aos outros discípulos. Todos sentem algo muito forte com a experiência de Jesus ressuscitado. Tem algo em comum nessas aparições. Deus vem ao encontro dos seus. Maria Madalena ficou chocada ao encontrar o túmulo de Cristo aberto e vazio, depois se encontrar, com o jardineiro, e teve o coração aquecido. Pedro e os outros discípulos também, ao encontrarem com Jesus, todos eles sentiram algo diferente. E o pedido de Jesus é sempre o mesmo: voltem para a Galileia, anunciem aos outros, digam aos outros. Também aqui nós temos essa experiência bela e uma experiência de hospitalidade. Um Deus que é hospitaleiro, um Deus que acolhe, um Deus que fala de si, que fala dos eventos que aconteceram consigo, mas que abre o coração, abre a mente, abre a vida dos discípulos por meio da Escritura. Deus também nos dá a oportunidade de nos abrir a vida por meio da sua palavra. A palavra de Deus nos coloca na vida verdadeira, nos faz enxergar as realidades. E a Eucaristia é o nosso encontro particular com Jesus. Que essa passagem dos discípulos de Emaús nos faça cada vez mais entender a beleza que a Santa Missa tem, a importância da Santa Missa nas nossas vidas, com aquilo que Jesus oferece, dando-se a si mesmo, na palavra e no pão consagrado. Deus abençoe você e esse tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia.